Bom dia, queridos irmãos e irmãs que nos ouvem nessa manhã de domingo. Sou Edson Ramos de Siqueira, palestrante, escritor espírita, residente em Botucatu, estado de São Paulo. Hoje, já pela 9ª vez, então seria o 9º capítulo de um tema que estamos desenvolvendo, levando a nossa reflexão, que é o suicídio inconsciente. Eu já disse em outras ocasiões, mas é importante relembrar que esse termo, ele é criação de André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, no livro Nosso Lar. E André Luiz, de uma forma extremamente didática, colocou-nos o próprio exemplo, tudo aquilo que aconteceu com ele mesmo, antes, durante e após a desencarnação. E o suicídio inconsciente, também para que compreendamos de uma forma bastante resumida, nada mais é do que tudo aquilo que fazemos que não é conveniente para nós, tanto ao corpo físico como ao próprio espírito, a mente. E esse processo que acomete a grande parte da humanidade, se nós nos referirmos a uma porcentagem levantada pelo próprio Lísias na obra Nosso Lar, enquanto atendia o André Luiz internado no Hospital da Colônia Espiritual Nosso Lar, ele explicou ao André Luiz que dos 80 enfermos pelos quais ele era o responsável, o Lísias, 58 estavam na mesma condição dele, ou seja, eram suicidas inconscientes. 58 de 80 significa um pouco mais de 70%. Então, se nós levarmos esse valor, esse número para a humanidade como um todo, para que tenhamos uma referência, 70%, poderemos dizer, ao redor disso, é suicídio inconsciente. E a segunda palavra desse termo, ela é autoexplicativa, inconsciente. Então nós pensamos e agimos, muitas vezes, de uma forma que nos prejudicamos profundamente com essas atitudes, principalmente. E esse prejuízo redunda numa redução do tempo de vida do corpo físico. O corpo físico ele tem um potencial energético de permanência numa condição que permita que estejamos encarnados. E esse tempo de vida do corpo físico depende dos cuidados que temos ou não com ele. Então, um ponto que eu sempre também levanto para reflexão, porque o Espiritismo é isso, o Espiritismo é um processo de análise, de reanálise, de reflexões constantes, da importância, eu levanto a importância de nós estarmos preparados para a mudança de paradigmas em muitos momentos. O que é paradigma? É um conceito pré-estabelecido. E muitas vezes nós ficamos à mercê de determinados conceitos que eles são mutáveis. Tudo no universo é dinâmico. Tudo no universo é dinâmico. A própria expansão do universo é dinâmica, ela continua. O universo, a casa do Pai, continua a sua expansão. Então tudo é dinâmico.
temos que estar preparados para isso, para que não criemos dogmas, ou seja, para que não nos tornemos escravos de conceitos muitas vezes ultrapassados. O Espiritismo ele é sustentado pelo pilar dos princípios morais do Evangelho de Jesus, pelo pilar científico e pelo pilar filosófico. Princípios morais são princípios morais, independentemente da religião, independentemente de qualquer coisa, são princípios morais, ensinados pelos nossos superiores, no caso da Terra, Jesus, principalmente. As questões científicas, elas mudam, elas são dinâmicas. Todos os dias, novos achados científicos são publicados. As questões filosóficas são dinâmicas também. Então, muitas vezes nos prendemos a determinadas situações, questões que demandam uma reflexão melhor, utilizando sempre a nossa capacidade dedutiva e uma ferramenta muito importante, chamada lógica. Então, nós estudamos uma obra, por exemplo, o Livro dos Espíritos, dentro do Espiritismo, a Gênese, outras obras, tantas, tantas e tantas, e que procuremos, nesse estudo, nessa análise, nessa leitura, refletir, interpretar, levantar dúvidas. Quando nós lemos algo e sentimos que muitas dúvidas surgiram, que bom, é um ótimo sinal que nós estamos realmente estudando. Não existe um livro que traga tudo pronto, como se fosse um livro de receitas. Não existe. Então, o Espiritismo é isso, é uma doutrina aberta, uma doutrina dinâmica, é uma doutrina que nos dá liberdade de pensarmos, de falarmos, de agirmos da forma que acharmos que devamos. Mas sempre quando eu estou a falar de estudo, nós devemos estar preparados para eventuais necessidades de mudanças de paradigmas. Então, quando se coloca a questão da morte do corpo físico, normalmente se tem o seguinte em mente: não, já está estabelecido que eu vou desencarnar em determinado momento. Se fosse assim, não existiria a discussão desse termo suicídio inconsciente. Acabei de dizer há pouco que nós podemos reduzir o tempo de vida do corpo físico ou dilatar, porque o potencial de vida do corpo físico ele está além, por exemplo, dos 100 anos. Além, a gente não tem alguns números, que eu já li, já ouvi. Hoje, 150 anos, mas não importa, se 150 ou menos, não importa. O corpo físico tem um potencial de existência, de tempo de existência. Mas se nós não trabalharmos a nossa mente no sentido de nos cuidarmos, é óbvio que esse período será reduzido. Então é muito cômodo dizermos, não, aconteceu porque tinha que acontecer. Não, muitas vezes aconteceu porque eu não me cuidei, porque eu não fui prudente. E normalmente é isso, nós estamos nessa fase ainda, da imprudência, do descuido. Mas depois é fácil atribuir, sempre terceirizar, a responsabilidade da nossa existência. Não é isso que a gente lê na obra espírita. Observem, no item 11 do capítulo 11 do livro A Gênese, escrito por Allan Kardec, ele ressalta a inteira responsabilidade que temos sobre os nossos destinos. Nós somos os responsáveis pelos nossos destinos. Está nas nossas mãos. E é simples entender o porquê. Porque existe uma lei divina chamada livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio sob a ótica divina?
é 100% liberdade de pensarmos, falarmos e agirmos da maneira que quisermos. Então, o Kardec, nesse capítulo, ele trata inclusive das questões, das características dos nossos corpos. Sim, nós somos espíritos e enquanto encarnados nós temos dois corpos, o corpo físico e o corpo perispiritual. Então, o corpo físico é reflexo do corpo perispiritual que sempre esteve e sempre estará conosco, o perispírito. Então, nós estamos doentes, desencarnamos doentes e continuaremos doentes até que nós, espíritos, tomemos consciência da responsabilidade que temos conosco mesmos e iniciemos um processo de reversão desse quadro de enfermidade. É assim, é simples assim. Eu vou ler um trecho desse item 11, capítulo 11 da Gênese, conforme Kardec escreveu. Para ser mais exato, disse ele, será preciso dizer que é o próprio espírito que fabrica seu envoltório e o torna adequado às suas novas necessidades. Ele o aperfeiçoa, o desenvolve e completa o organismo à medida que sente a necessidade de manifestar novas faculdades. Numa palavra, ele o talha conforme sua inteligência. Deus lhe fornece os materiais. Fica por sua conta colocá-los em função. É assim que as populações, que os espíritos mais adiantados, melhor dizendo, têm um organismo, ou se assim o preferirmos, um instrumento cerebral mais aperfeiçoado que os indivíduos primitivos. Assim se explica igualmente o cunho especial que o caráter do espírito imprime aos traços da fisionomia e às linhas do corpo. E se nos remetermos ao item 7 do capítulo 8, também do livro A Gênese, nós observaremos ali um complemento a esse conceito que eu acabei de ler. Vejamos. O desenvolvimento orgânico está sempre em relação ao desenvolvimento do princípio intelectual. O organismo se completa à medida que as dificuldades da alma se multiplicam. A escala orgânica segue constantemente em todos os seres a progressão da inteligência. Desde o pólipo, entendam pólipo como um animal ultra simples, o mais simples animal, água-viva, por exemplo, esponja, os corais. Então, desde o pólipo, escreveu Kardec, até o homem. Nem poderia ser de outro modo, pois que a alma necessita de um instrumento apropriado à importância das funções que deve executar. Então, essas palavras são muito claras. Elas nos ajudam muito nessa reflexão. É óbvio que compreendermos as profundezas desse tema demanda estudo de longo prazo. Mas eu deixo esses subsídios nessa manhã de domingo para que todos nós iniciemos um processo de reflexão diante dessas palavras, que em suma dizem o seguinte: o que eu já disse, somos responsáveis pelos nossos destinos, porque temos o livre-arbítrio, que é uma lei divina. E uma outra lei divina fundamental que acompanha, que segue paralelamente ao livre-arbítrio, é causa e efeito.
Ou seja, colhemos aquilo que plantamos. É simples assim. Continuaremos essa reflexão numa próxima oportunidade. Um ótimo domingo a todos. Forte abraço fraterno.